E fala povo, hoje com mais um vídeo de solução de erros, vamos trabalhar em cima desse erro aqui, desse aqui ó. Que acontece normalmente quando você está migrando o projeto para uma outra versão ou você está executando um novo projeto. E aí, o que é que acontece? Antes que ele termine de executar, ocorre este erro e impede que o build aconteça. Infelizmente. Senão não seria erro, né? Claro que existem vários tipos de erros que ocorrem antes de rodar o projeto, quando você está buildando ele, por assim dizer, buildando com muitas aspas, né? O erro acontece e impede que seu projeto seja executado. Mas este aqui é um bem específico, envolvendo o C++ e a nova arquitetura do React Native. Vou trazer uma das soluções para vocês nesse vídeo, que funciona até uma certa versão do Native, pois eu quero ensinar a vocês algumas coisinhas bem importantes aqui. Então, sem mais delongas, e sim, bora! E para começar, vamos analisar o que o erro nos mostra. E bora ver aqui nele, dentro desse oceano de informação, é muito grande, a gente pode tentar descobrir o que deu errado no caso. E de cara, logo aqui de cara, já podemos notar que o erro começou quando ele foi montar o pacote do Safe Area Context. E logo em seguida, ele começou a dar um monte de erro no C++ do seu projeto, ao encontrar vários undefined symbols. Vários símbolos indefinidos, que ele não deveria encontrar. Eu sei, existem muitas dúvidas aqui. A primeira seria, o que é esse React Native Save Area Context? O que é essa biblioteca? E a segunda seria, ele é o problema? É ele quem está impedindo que eu build meu projeto? Como também existe outra dúvida que é, por que raios o meu projeto está usando C++? E para entendermos isso, vamos voltar um pouco no tempo, lá na época dos Incas e dos Maias. Sabe aquela época quando criávamos algumas telas em React Native e precisávamos adicionar um elemento que funcionava estilo uma view, sabe? Para que a nossa área de toque, que a gente usa, o nosso layout do nosso aplicativo, não invadisse as áreas seguras do nosso smartphone. Ou seja, as áreas de informação. Ele se chamava Safe Area View e ele era um componente nativo. Você chama ele pelo próprio React Native. Você chama ele pelo próprio React Native importando, sabe? Porém, contudo, entretanto e todavia, ele foi criado para resolver os problemas do iOS apenas, e não do Android. Olha o preconceito, cara. O Android é tão bom. E como o React Native é para ser um framework híbrido, seria interessante uma solução que sirva para os dois, né? Né não? E é daí que surge a lib do Safe Area Context. Na verdade, React-Native-Save-Area-Context. Rapaz, faltou até A aqui. Enfim. Que padroniza o comportamento para ambos os sistemas. E falando em padronizar, ele virou padrão na comunidade do Native desde 2020 para cá. Se eu não me engano, desde 2019 para cá, na verdade. E o Save Area View começou a ser considerado um componente legado, uma solução legada, já que ele abrange apenas o iOS. Mas então, Paulo, essa lib do Safe Area Context é o verdadeiro problema? Então é nele que a gente tem que forçar aqui para o nosso projeto rodar? Então, João, meu irmão, a resposta é não. Ele só deu o azar de estar no meio do caminho quando o CMake, que é responsável pelo código C++, ela só deu o azar de estar no caminho quando o CMake, responsável pelo código C++, encontrou uma incompatibilidade nela. Infelizmente. Estava no meio do caminho, o CMake passou atropelando. E vamos para a nossa terceira dúvida. Por que raios um projeto React Native está utilizando C++? Nós aprendemos a vida inteira que ele era JavaScript, Kotlin, Java. Por que tem C++ aqui? C++, o que você está fazendo aqui? Pois bem, meu bem, a verdade é que sempre existiu C++ no React Native. Olha só, pois ele já é, majoritariamente, o motor para o layout de muitos componentes do Native. Sem contar que ele sempre serviu como um ponte para a serialização dos arquivos do seu projeto, para que ele saiba qual componente nativo utilizar.
Entendeu? Antigamente a gente mal via isso no caso. Era mais algo implícito, neste caso. Contudo, entretanto, porém, todavia, surgiu a nova arquitetura do React Native, também lá para meados de 2020 a 2022. E ela utiliza bastante compilações com C++. E uma boa parte disso é feita de forma direta em sua própria máquina, no caso. Claro, tudo isso é feito para melhorar a sua infraestrutura como um todo e a performance do seu aplicativo, pois o seu projeto terá uma visão bem mais clara dos objetos C++ que antes já existiam, sem toda aquela serialização que a sua antiga arquitetura fazia, e entre outras coisas. Mas foco aqui, pois estamos aqui para resolver problemas, e a nova arquitetura, na verdade, não é um problema, ela é uma solução. Mas e agora, seria apenas deixar de usar essa lib do Safe Area Context? Assim, não por dois motivos bem chatinhos no caso. O primeiro é que você não quer perder toda a estrutura do Safe Area. Ele já surgiu como uma solução para o React Native. E o outro é porque ainda assim vai dar erro. Infelizmente ainda vai dar erro mesmo você tirando o Safe Area Context. Como eu falei anteriormente, o erro estourou no Safe Area porque o coitado estava no caminho e deu o azar de não ter os documentos exatamente iguais aos da nova arquitetura, o que ela exige que o Safe Area tenha. Ou seja, é como se ele tivesse sido parado por uma blitz e praticamente congestionou o seu projeto inteiro, por assim dizer. Então, a solução que eu trago hoje para você, meu amigo, minha amiga e até meu inimigo também, está diretamente relacionada ao assunto que eu venho tratando aqui no vídeo, que é a utilização da nova arquitetura do React Native. Vamos abrir aqui no artigo do próprio React Native, no site, onde ele fala da arquitetura. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E nele, além de nos ser apresentada esta nova arquitetura, esta nova forma através de arquivos C++ mais robustos. Contudo, a partir do Native 76 ela já virá ativa. Contudo, você pode vir aqui nesses arquivos, seja Android, seja iOS, e desativá-la, porque é opcional você usá-la ou não. Eu vou mostrar aqui, bem aqui, no diretório Android, no arquivo Gradle Properties, que são as propriedades do nosso Gradle. E lá embaixo temos o New Arc Enable como True. E alterando para False, precisamos apenas limpar o cache de nosso Android e reiniciar o projeto. E voilá, aqui está. Mas eu sei, vocês estão pensando o quão danoso seria desabilitar a nova arquitetura em prol de rodar o seu projeto. Como eu disse, esta é apenas uma das soluções. Eu trouxe ela em específico nesse vídeo, pois eu quero que você aprenda um pouco mais sobre a arquitetura em si do Native. Não apenas copie e cole solução sem entender o que está acontecendo em seu projeto. Isso não é legal. Porque eu quero que você seja um bom profissional. E rimei, ó. E essa solução é viável? Vocês querem saber, né? Então, a resposta é sim e não. Ai, ai. A própria comunidade do Native deixou bem aberto o seu uso. Contudo, apenas até a versão 81 do Native. A partir da versão 82, se você tentar desativá-la do jeito que eu fiz aqui, o seu projeto vai dar pau. Com certeza seu projeto nem vai rodar. Mas por que mudaram de ideia? Oh no! Precisamos entender que quando uma nova arquitetura é implementada na comunidade, com o tempo, muitas das novas funções, principalmente as que ficam por debaixo dos panos, irão crescer e se adaptar a ela. Isso é evolução de todo software. E por mais que ela seja opcional nas primeiras versões,
com o tempo ela se tornará obrigatória para as novas versões, já que elas estarão basicamente sobre o alicerce da nova arquitetura. Mas não pense que você está completamente em risco ao utilizar o React Native até a versão 81 e desativando a nova arquitetura. Claro, só se acaso esse erro surgiu. Você ainda pode criar grandes projetos utilizando o React Native 81 sem a nova arquitetura. Aplicativos de cair o queixo até. E você pode mantê-los por longos anos, claro, dependendo do seu objetivo. Mas, se você estiver trabalhando com aplicações empresariais nas quais precisam ser atualizadas constantemente, em relação não apenas às funcionalidades, mas sim à própria estrutura do Native, como as versões do Native, seu SDK, seu NDK, seu Gradle também, e por aí vai. Neste caso, você precisará realmente utilizar a nova arquitetura, não vai ter jeito. Mais uma coisa que eu digo, não encha a sua cabeça de ansiedade querendo atualizar apenas por atualizar, sem objetivo algum. Isso não vai dar certo. Todo projeto tem um objetivo. E é a partir dele que você irá moldar na fase de planejamento o que será dele. Se ele vai usar uma nova arquitetura, se é possível programá-lo apenas com a arquitetura antiga, ou seja ele um projeto pequeno só por aprendizado, para o seu portfólio também, que é bom você ter projetos em seu portfólio, para lançamento em pequena escala, sei lá, numa Play Store, numa App Store, seja um app para a sua cidade local ou até para grandes empresas. Pense bem antes de começar o seu projeto, pois é aí que você vai decidir se vai ou não usar a nova arquitetura, pois é aí que você pode decidir se vai ou não ser danoso usar a nova arquitetura, e se o trabalho valerá a pena. Só não fuja do seu objetivo e sempre se mantenha aprendendo para que quando um dia você precisar, meter a mão na massa. E então é isso, meu povo. Por hoje eu queria apenas mostrar essa solução para este erro que tira a noite de sono de muita gente. Tirou minha noite de sono por muito tempo antigamente, na verdade. E lembrando que essa não é a única solução, mas trataremos disso em um outro vídeo. Por hoje, se você saiu daqui entendendo mais sobre a arquitetura do React Native e como analisar melhor os erros do seu projeto, eu já estou feliz, beleza? E espero vocês no próximo vídeo e valeu!